Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos falar sobre registro da atividade empresarial. Nas nossas últimas conversas, nós falamos um pouquinho sobre a ideia de empresa e sobre as diferentes formas do exercício da atividade empresarial. Quando nós falamos sobre as diferentes formas da atividade empresarial, nós falamos que o empresário ele precisa se dirigir até a junta comercial para se registrar, seja como firma individual, seja como Eireli ou seja como sociedade empresária. Agora, imagina um empresário que começa a exercer a atividade empresarial sem se registrar. Será que isso está errado? Será que fazer isso vai contra a legislação? Pois bem, o nosso legislador entendeu que isso não é ilegal. Quem quiser exercer atividade empresarial sem se registrar, pode. Não vai fazer alguma coisa ilegal. Ele só vai estar irregular. Ilegal é diferente de irregular. Então, isso não significa que ele está indo contra a legislação. Significa só que ele não está fazendo tudo o que ele precisa fazer para se manter regular, para se manter quite com a nossa política governamental de assessoria, de amparo à atividade empresarial. Então, quem realiza a atividade empresarial sem realizar o registro é considerado um empresário de fato. O nome desta atividade sem registro é a atividade de fato. E quem realiza a atividade de forma devidamente registrada, quem vai até a junta comercial e realiza o registro da sua atividade, vai exercer uma atividade de direito. Pois bem, quem realiza a atividade de direito, quem é considerado empresário de direito, vai exercer a atividade sobre uma daquelas três formas que eu falei anteriormente, como empresário individual, como Eireli ou como sociedade. Basta que ele vá até a junta comercial com a assessoria de um escritório de contabilidade, na maioria das vezes, para que ele possa realizar a atividade empresarial de forma regular. Agora, como que funciona este registro? Na verdade, nós temos hoje, através de uma política governamental, um sistema nacional de registro mercantil. Esse sistema ele é chamado de SINREM, é a abreviatura desta sigla, Sistema Nacional de Registro Mercantil. Este SINREM é um sistema que foi criado pelo governo para manter o registro de todas as atividades empresariais de todos os empresários do país. O sistema ele é dividido em dois órgãos. Existe um órgão central que é chamado de Departamento Nacional de Registro do Comércio, que nós podemos chamar de DNRC, que está localizado lá em Brasília. O objetivo do DNRC é trazer as normas para a realização de todos os registros de todas as empresas. O DNRC, ele mantém uma série de regras de como que tem que ser feito o registro do comércio. Ou seja, quais são os documentos necessários, quais são os dados que o empresário precisa fornecer para a junta comercial, qual que é o procedimento, como que se realizam os protocolos, enfim, todo o aparato necessário para a realização da atividade dos registros. O DNRC, ele mantém todos os registros e ele ainda fiscaliza todos os registros que são feitos no Brasil. Então, o DNRC é o primeiro órgão do SINREM e é um órgão que está especializado em fazer toda a atividade de registro, de manutenção das regras para a realização dos registros. O outro órgão do SINREM são as juntas comerciais. A junta comercial é o escritório que efetivamente realiza os registros. A gente tem juntas comerciais em todos os estados do Brasil. Cada um dos estados tem o seu. Então, nós temos a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e assim por diante. Cada uma das juntas, seguindo as regras do DNRC, vai realizar todos os registros efetivamente. Ela que vai receber os empresários para colher as informações, para colher os dados e para realizar os registros. Então, nós temos o SINREM, o DNRC e as juntas comerciais.
Esse que é o aparato, esse que é a estrutura da realização de todos os registros das empresas. De acordo com as normas que são editadas pela nossa legislação, a junta comercial ela vai fazer dois tipos diferentes de registro. Quando a gente está falando do empresário, ou seja, do registro daquele que constitui uma atividade empresarial, que eventualmente realiza alterações e que eventualmente realiza o encerramento da atividade empresarial, nós estamos falando de um registro que tem o nome de arquivamento. Então, imagine-se um sujeito que quer realizar o registro da atividade empresarial como o EIRELI. Ele vai realizar o arquivamento do pedido de registro da abertura da sua EIRELI. Vamos supor que ele faz uma alteração de sede ou uma alteração do capital social. Ele vai fazer um arquivamento do pedido de alteração. E vamos supor que ele resolve encerrar a sua atividade. Ele vai fazer o pedido de arquivamento do encerramento da sua atividade. Além dos arquivamentos, as juntas comerciais elas também realizam um outro tipo de registro. Esse registro é chamado de matrícula. A matrícula é um registro específico feito pelas juntas comerciais para cadastrar pessoas que ajudam na atividade empresarial. O nome dessas pessoas é auxiliares do comércio. Existem algumas pessoas que realizam algumas atividades que ajudam na prestação de serviços e na circulação de produtos. Imagine-se, por exemplo, uma pessoa que realiza a tradução de documentos que ajudam o empresário que realiza atividades com empresas do exterior. Esse tradutor, também chamado tradutor juramentado, é um auxiliar do comércio. Imagine-se uma pessoa que realiza leilões para a venda de produtos em sede de asta pública. Os leiloeiros também são auxiliares do comércio. Imagine-se um sujeito que é responsável por administrar um armazém que fica lá no porto para o recebimento de mercadorias internacionais. Esses chefes ou administradores de armazéns gerais também são auxiliares do comércio. A junta comercial também é responsável pelo registro dessas pessoas. O registro dessas pessoas é chamado de matrícula. Então, vejam só, em resumo, nós temos o SINREM, que tem o DNRC e as juntas comerciais. O DNRC é responsável por todas as normas e fiscalização e as juntas comerciais pelo registro efetivo. O nome do registro de toda a constituição, alteração e fim da atividade empresarial é chamada de arquivamento. E o nome do registro dos auxiliares do comércio é chamado de matrícula. Com isso, você já tem uma noção de toda a forma como são os registros da atividade empresarial. Bons estudos!